Muito boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, para que a gente possa fazer deste momento de reflexão um momento de aprendizagem. Então, nós vamos falar na noite de hoje do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, que nos trata especificamente da misericórdia e do perdão. Mas eu vou abrir um parêntese porque a gente vai focar o perdão, mas numa perspectiva íntima, que é o auto-perdão. Nós vamos fazer essa reflexão não tendo por base a psicologia, que não é nosso campo de estudo e também não é a nossa proposta aqui hoje. A nossa proposta é a gente fazer uma reflexão sobre o perdão, especificamente o auto-perdão, mas levando em conta os princípios da doutrina espírita. Então, como nós vamos fazer, levando em consideração os princípios da doutrina espírita, o primeiro que nós vamos resgatar é Deus. O que é Deus? Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem que Ele é os atributos de Deus, os Espíritos respondem que Ele é imutável, imaterial, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo. E é exatamente esse ponto que a gente vai utilizar como principal da nossa reflexão. Soberanamente bom e justo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a bondade de Deus para com a sua criatura é infinita. Ele é tão bom para conosco, mas tão bom para conosco, que nós não temos palavras para qualificar esta bondade. Não temos como quantificar a bondade divina para conosco. E Ele, além dessa bondade que Ele tem para com todos, Ele tem a justiça igualmente. Ora, se eu penso num ser amoroso, se eu penso num ser mais evoluído que existe no universo, não existe ninguém superior a ele em bondade, em justiça, então eu não posso pensar que esse Deus bom e justo vai ser bom só para mim. Ele tem que ser bom para mim e para todos. Senão ele não seria justo, não é verdade? Então, essas duas qualidades de Deus, nós vamos falar nela ao longo de todo o nosso discorrer da nossa reflexão. Emmanuel nos diz que Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa ignorância, as nossas dificuldades e limitações, Ele age muito mais com misericórdia, que é essa capacidade de ter bondade no olhar, de desculpar as nossas falhas, os nossos erros, do que com qualquer outro atributo com relação a nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós estamos na caminhada evolutiva, que nós estamos nesse processo e que nós estamos aprendendo. Bom, se Deus é misericordioso, se Deus é bom e justo, então eu tenho que, a primeira coisa, quando eu falo de perdão, é entender qual a concepção que eu tenho de Deus. A nossa base cultural do Ocidente, a nossa base religiosa, que vem do judaísmo, é a ideia de um Deus que fica lá no alto, em cima de um trono, julgando, distribuindo dores e dificuldades e castigos, Essa é a ideia que a gente tinha. Aí que veio nos trazido por Moisés. Aí veio Jesus e falou assim: Deus é Pai. Se Ele é Pai, é porque Ele é amoroso. Deus é Pai e se vocês que são imperfeitos dão aos seus filhos tudo que vocês podem, imagine Deus. Então Deus é Pai. Vem Jesus confirmando essa ideia da bondade e da misericórdia de Deus. Bom,
nessa bondade, nessa misericórdia, Ele nos criou. E quando Ele nos criou simples e ignorantes. Por que Ele nos criou simples e ignorantes? Ele poderia ter nos criado perfeitos, já evoluídos, anjos, todos nós. Mas Ele quis que nós aprendêssemos por nós mesmos, com as nossas dificuldades, com os nossos tropeços, na nossa caminhada. Ele quis que nesse processo a gente aprendesse. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado anjo. Tornamo-nos anjo. Temos em nós o potencial de ser um anjo. Mas, por enquanto, não. Ainda não. Estamos ainda em busca do caminho da angelitude. Ora, se esse Deus, que é bom, que é Pai, que é misericordioso, nos criou simples e ignorantes para que nós aprendêssemos na caminhada evolutiva e tivesse méritos pela nossa própria aprendizagem, por que Ele nos puniria pelos nossos erros? Não condiz com essa ideia que a doutrina espírita nos traz de Deus Pai misericordioso e bondoso. Porque se Ele está punindo, Ele não é um Deus Pai misericordioso e bondoso. Mas Kardec escreveu lá no Livro dos Espíritos o atributo dele, e Jesus, há 2000 anos, nos diz que Ele era Pai e bondoso. Porque até hoje a gente tem a ideia desse Deus punitivo, desse Deus que nos impõe culpas, que nos impõe medo. Por que a gente carrega isso até hoje? Porque a culpa, o medo que a gente tem da divindade que se formam em nós, porque nós não entendemos ainda, não compreendemos ainda as nossas dificuldades nesse processo de crescimento. Divaldo nos diz que a gente se culpa e carrega esse peso nas costas, não nos perdoando e não perdoando os outros, porque nós queremos ser perfeitos. Mas nós queremos ser perfeitos sem trilhar o caminho da perfeição. Nós queremos ser perfeitos, deito hoje e amanhã sou manhã perfeita. Não, porque eu li o Evangelho, então eu sou perfeita. E não é assim, é um processo de vivência, de construção, de aprendizagem. O que me faz aprender são as minhas quedas, os meus tropeços, as minhas dificuldades que me fazem a crescer. Então não é justificável eu carregar culpa. Mas por que eu carrego culpa? Eu carrego culpa porque a lei de Deus está na minha consciência. Não importa a minha religião, o meu credo, se eu acredito ou não em Deus, ela está na minha consciência. Mas Ele pôs ela na minha consciência, não é para eu carregar culpa. Ela está na minha consciência, é para que eu tenha noção do que é certo e do que é errado. E a partir do momento que eu percebo que eu errei, eu reestabeleça novo caminhar para a minha vida. Por isso que Deus colocou na minha consciência as leis divinas, para que eu possa entender o processo e errar menos, e caminhar mais rápido, não para eu ficar no processo de culpa. Mas nós fomos criados nessas ideias que dificultaram o nosso desenvolvimento, né? Primeiro desse Deus punitivo e depois dessa história da culpa que a gente carrega, né? A gente foi expulso do paraíso, então, por quê? Porque a gente comeu o fruto proibido, então, uma culpa, né? E a gente, toda a vida, tinha que fazer sacrifício para que Deus nos desse alguma coisa em troca, porque a gente fez algum erro, porque alguma coisa que nós fizemos, tinha que sacrificar um animal, um filho, né, para mostrar o nosso amor a Deus. E a gente vem nessa cultura até hoje, mesmo depois de Jesus ter nos falado que Deus é Pai, é amor, é bondade. Mesmo depois disso, na Idade Média, a gente flagelava o corpo. E hoje, existe flagelação? Existe sim. Nós flagelamos a nossa mente com as culpas que nós carregamos. Nós flagelamos tanto a nossa mente que nós estamos no século da depressão, com altos índices de suicídio.
de tanta culpa e remorso que a gente carrega dentro de nós, porque a gente não se perdoa, porque o orgulho nosso é tão grande que a gente prefere carregar a culpa do que trabalhar em nós essa bondade divina, misericórdia divina, que nos faz entender que o erro faz parte do crescimento, porque senão ele estaria punindo a criatura ignorante que ele criou, e Deus não é assim, porque ele é bom, então ele não vai me punir, não é verdade? Então ele vai trabalhando para que a gente vá construindo uma nova ideia. Já se passaram 2000 anos do Cristo e a gente ainda traz essas mesmas concepções arraigadas na nossa mente. Então nós precisamos entender, ter outra concepção, mudar a nossa concepção, porque o Evangelho de Jesus não é para a dor, o Evangelho de Jesus nos convida à alegria, à felicidade. Todos aqueles que começaram a seguir Jesus tornaram-se pessoas felizes, mesmo com as dificuldades da vida. Nós temos aqui no Evangelho exemplos de irmãos que tiveram erros, tropeços enormes na sua caminhada. Nós temos Paulo de Tarso, que na sua ignorância cometeu enormes atrocidades, mas quando ele se encontra com Cristo, ele se transforma, ele não deixa a culpa paralisá-lo, ele não deixa um medo prendê-lo. O que ele faz? Ele se retorna nos 3 anos do deserto para o seu interior, para seu refazimento psicológico, emocional, para seu reestruturamento, e a partir daí ele começa a trabalhar, a pagar a dor que ele causou com amor. É essa a proposta do Cristo. Se você errou porque você está aprendendo. Ninguém erra porque quer. A gente erra porque a gente, naquela hora, pensou que a coisa mais certa a fazer era aquilo. Aquela era a melhor atitude. A gente analisou e pensou, essa é a melhor razão. Por isso a gente errou. Ninguém erra deliberadamente. A gente erra porque a gente não tem maturidade, porque a gente não tem vivência, porque a gente não tem experiência. Por isso que a gente erra. E como nós fomos criados ignorantes, o erro tem uma proposta pedagógica, que é a aprendizagem do ser humano, não a punição. Deus não quer nenhum filho carregando nas costas o peso dos seus erros. Ele quer que seus filhos vejam no Evangelho a oportunidade de felicidade, trabalhando para o Cristo, transformando o meu erro em aprendizagem. Haroldo diz que quando a gente muda a nossa concepção de Deus e começa a enxergar no Evangelho uma proposta de felicidade, de autocura para nós mesmos, quando a gente faz isso, a gente entende que a misericórdia divina, ela é como um oceano, e cada um vai até ela com o seu próprio recipiente. O nosso recipiente de ir a essa misericórdia divina é a nossa capacidade de reinventarmos a partir do conhecimento da Boa Nova. Então ele diz que há aqueles que vão com um copinho de 50 ml de café e buscam água. E há aqueles que vão com um tanque, um carro-pipa, igual Paulo de Tarso fez. E reestruturou toda a sua vida. E passou a viver a sua vida com amor, de tal forma que ele, no final da vida dele, ele disse, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E assim também nós tivemos Pedro, amigo de Cristo. Jesus posava na casa de Pedro. Jesus andou do lado de Pedro. Ninguém esteve mais próximo de Jesus que Pedro. Era seu amigo íntimo. Jurou na última ceia que amava o Cristo. Jurou 3 vezes, eu te amo. Mas na hora da prova, ele negou o Cristo. Mas o que ele fez? Ele ficou arrependido? Ele ficou chorando? Não. Ele conheceu o Cristo e ele sabia que a proposta de Jesus era de felicidade e não de culpa e não de punição. O que ele fez? Reestruturou o colégio dos 12. O que ele fez?
reuniu todo mundo, construiu a casa do caminho e deu continuidade ao trabalho do Cristo. Em cima do trabalho dele, edificou a doutrina cristã. Então a proposta do Cristo é para a felicidade, a proposta do Cristo é para a alegria, não é para a punição, não é para a gente ficar se flagelando e se culpando. Mesmo que a gente tenha feito coisas erradas, de alto grau de erro, mas a gente tem que lembrar que foi um processo de aprendizagem. E naquele processo de aprendizagem, naquela caminhada que a gente tomou, a gente aprendeu e a gente não faz mais aquilo. E a proposta é a aprendizagem. E a proposta é ressignificar esse momento na nossa vida. Por maior que seja a nossa falha, por maior que seja o nosso erro. É parar de nos punir. A benfeitora Joana de Ângeles, ela nos fala que o arrependimento precisa ser dinâmico, né? Nós não podemos ficar parados no próprio erro, pensando no próprio erro. A gente errou, percebeu que errou, porque a consciência nos alerta para o nosso erro, e a gente retoma uma nova estrada, um novo caminho, e a gente busca a nossa própria iluminação. Jesus mesmo, ele falou, todo aquele que pega gente, me desculpa. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Que o que ficou para trás, ficou para trás. Vamos arar o que está na frente. Vamos pegar aquele instrumento e cortar a terra daqui para frente. O que ficou, ficou. Imagine um carro que tivesse o farol virado para trás e você dirigindo para frente. O que iria acontecer? Você ia cair no buraco. Então a proposta de Jesus para a gente identificar o erro é para que ele ilumine a nossa frente e não que a gente vire de costas para o caminhado e fique olhando para trás para o que a gente fez. Por isso Joana de Ângeles nos diz que ele precisa ser dinâmico. Errei, reconheci o erro, mas eu retomo a minha caminhada, eu me perdoo, eu me olho, eu reconheço a minha dor, eu reconheço o meu erro, eu reconheço as minhas dificuldades, a minha pequenez, que eu não sou anjo, porque eu tenho o direito de errar, porque eu estou aprendendo, eu sou um aprendiz da vida, então eu tenho o direito de errar. Porque se eu não errar, eu tenho mais dificuldade ainda de aprender. Eu vou aprender como? Todos os cientistas, quando estão fazendo alguma descoberta, quantas vezes eles erram? Quantas vezes dão errados as descobertas deles antes deles acertarem? E é assim na nossa vida. Então a gente tem que começar a olhar para frente, para a nossa caminhada, para essa proposta que o Evangelho nos traz de ressignificar o nosso erro. A partir de atitudes de amor, porque é o amor que cobre multidão de pecados. Se eu errei, se eu fiz coisas muito erradas, eu fiz, hoje eu não faço mais. Se eu olho para trás e enxergo o que eu fiz, é porque eu já mudei. Então eu não tenho que ficar parado, sofrendo, carregando aquele peso, porque eu errei. Lembrando que o amor é nosso advogado em todas as partes. Então ele vai sempre advogar por nós. O que Paulo de Tarso fez? Passou a amar. O que Pedro fez? Passou a amar todos, assim como Cristo ensinou. O que Maria de Madalena fez? Maria de Madalena é ávida por amor, mas depois que ela conheceu o Cristo, ela entendeu que o amor que ela procurava não era o amor carnal. Qual foi a missão que Jesus deu a ela? Acolher em seus braços os filhos renegados. Quem eram os filhos renegados da época? Os leprosos. E foi o que ela fez. Ela que era uma mulher de luxúria, uma mulher de vida leviana, e era uma mulher linda, uma mulher poderosa, que vivia sob a proteção dos romanos. Largou tudo, porque ela entendeu a proposta do Cristo, era de felicidade. Não era de punição, não era de autoculpa. E ela foi lá, trabalhou pelo Cristo,
viver o amor que o Cristo ensinou, porque é o amor que vai nos ensinar a caminhar, é o amor que vai fazer com que a gente repare os erros que a gente cometeu. Aí, a gente precisa entender que essa proposta do Evangelho de auto-perdão, ela é uma proposta de amor, de alegria, mas não é uma proposta para dizer assim, não, então a gente errou e larga para lá. Não. Kardec na Gênese, ele fala que quando a gente erra, a gente precisa reparar. A gente arrepende e a gente repara o erro. E a proposta de amor é a reparação do erro. Não é ficar parado no arrependimento e na dor. Então, se eu fiz alguma coisa muito grave, o que eu posso fazer para reparar? Ah, mas o Espiritismo diz que na encarnação... Não precisa esperar a encarnação que vem, não, gente. Comecemos agora. Trabalhemos agora esse auto-perdão e essa renovação nossa. Comecemos agora a praticar o amor para com o próximo. Joana de Ângeles nos lembra que no Evangelho a proposta do Cristo é amar a Deus, amar a ti mesmo e amar ao próximo. Se eu não me perdoo, eu não me amo, porque eu fico me punindo. Tem coisa pior do que a nossa mente, na nossa cabeça. Você não merece. Você não merece porque você faz isso. Você não merece porque você fez isso. Você tem que sofrer. Tem coisa pior que ficar carregando essa dor na nossa mente 24 horas por dia a ponto de nos adoecer? Porque é isso que é nesse processo que a gente entra. Você é ruim, você não merece, você tem que sofrer. Mas não, Cristo não disse que nós temos que sofrer, Cristo disse que nós temos que ser felizes, porque a única coisa certa, que está escrita, que é certo que vai acontecer conosco, é sermos felizes. Todo aquele que trilhar no caminho do Evangelho da luz será feliz. Todo aquele. É a proposta do Cristo. E os exemplos que nós temos aí na vida são esses. Todos aqueles que aprendem a amar a si mesmo, aprendem a amar o próximo, e aí está amando Deus. Então o primeiro passo de eu me amar é eu me perdoar, eu reconhecer em mim as minhas capacidades, as minhas dificuldades e também as minhas vitórias, as minhas conquistas. E eu olhar para mim e dizer, eu errei, mas eu não vou errar mais. Eu vou reparar o erro que eu cometi, porque eu aprendi com este erro que eu não devo fazer isso. É essa a proposta do Cristo. E aí eu começo a trabalhar esse auto-amor. Não negar, não é essa a proposta, não é isso que nós estamos querendo dizer. Que a gente está nesse processo, a gente erra, e nós não vamos negar que erramos. Mas nós não vamos nos punir, não vamos adoecer, não vamos achar que a gente não é merecedor da misericórdia divina. Não vamos até Deus, na misericórdia dele, com um copinho de café, não. Vamos com um tanque. Dizer para ele, eu mereço, porque este homem criou ignorante e simples para que eu aprendesse. Eu aprendi, então eu mereço ser feliz, eu mereço uma nova oportunidade, eu mereço reconstruir a minha vida, eu mereço, porque eu sou seu filho, eu sou amado por ti. Eu desejo, eu quero ser feliz. Não importa o que eu fiz. É essa a proposta do Evangelho. Importa que a partir de agora eu tomei consciência que eu estava errado e eu não quero errar mais. E aí eu vou trabalhando em mim o auto-perdão. Vou trabalhando em mim essa proposta de aceitação. Mas lembre-se, eu só vou aprender a me perdoar se eu também aprender a perdoar o próximo. Jesus falou lá no Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas na medida que nós perdoarmos. Isso quer dizer que, olha como é divino a bondade de Cristo. Você errou com você mesma e os outros erraram com você. Perdoe os outros, porque automaticamente você começa a trabalhar também o auto-perdão. Porque é uma coisa recíproca. Eu dou e eu recebo. Se eu não der, eu não recebo. É essa a proposta. Então eu tenho que aprender a me amar,
olhar para mim na perspectiva de um espírito em aprendizagem, um espírito aprendiz na caminhada evolutiva, me dar a oportunidade de recomeçar, reconhecendo os meus erros e reconhecendo também que meu irmão está comigo nessa caminhada e que ele também erra, porque ele está igual a mim, senão ele era anjo. Se ele não é anjo, ele está igual a mim na caminhada. Então eu tenho que reconhecer que ele também precisa ser perdoado. E aí eu vou trabalhar o perdão às ofensas que ele comete para comigo. Aí eu perdoo ele e perdoo a mim mesmo. E começo a trabalhar na proposta do amor ao próximo, ressignificando as minhas dificuldades, ressignificando meus erros, ressignificando aquele processo que eu vivi e passando a ser uma outra pessoa, fazendo com que aqueles medos que eu carregava, não me aprisionasse, tal como a gente viu e vê na história do Evangelho, os nossos irmãos. E tantos anos que a gente conhece que são assim. Ah, mas eu tive uma coisa muito, muito grave, eu fiquei grávida na adolescente, eu abortei. Não tem problema, a pessoa da adolescência não é você hoje. Aquela pessoa da adolescência é outra pessoa. É uma menina que não tinha maturidade, que tinha medo, que às vezes não tivesse apoio da família, que às vezes era obrigada pela família, pelas questões da moralidade social. A gente não pode culpar ninguém. E ela não pode ficar presa naquilo. Aproveita que hoje você reconhece que não foi uma atitude boa, não foi a melhor atitude. Faça outra coisa, acolha os outros filhos, outras crianças. Seja uma boa mãe dos teus filhos de hoje, seja uma boa avó, uma boa tia. Faça trabalho social, voluntário que envolva a criança. Distribua amor. Peça perdão a este espírito pela sua ignorância. E perdoe-se pela sua ignorância, acolha-se, acolha aquela criança sofrida que está dentro de você, acolha-se. É essa a proposta do auto-perdão. Reconheça que você teve dificuldade, mas aquele momento não é mais esse momento, é outro. Você aprendeu, você cresceu, você evoluiu, você hoje tem um novo olhar para você. Haroldo Dias nos diz que a gente, na questão do perdão, a gente fotografa a situação, fotografa a pessoa, né? Então a gente fotografa e guarda. Os anos passam e a gente olha para a mesma fotografia e vive a mesma situação, sem levar em consideração que os anos passaram e que aquela situação não é mais a mesma, que aquela pessoa sofreu reveses da vida que a modificaram, que aquela pessoa passou por outras experiências e amadureceu, e que se ela olhar hoje para trás, com certeza ela não faria a mesma coisa. Então a gente não pode olhar para a fotografia velha achando que aquilo lá ainda está aqui no presente, que é o que a gente faz, traz a fotografia para o presente. Vamos tirar uma nova fotografia. Vamos olhar para a nova situação, o novo eu. Quem eu sou agora? Eu não sou aquela pessoa mais. E vamos acolher aquela pessoa com amorosidade, resgatá-la da dor, que ninguém foi criado para sofrer, para sentir dor, para carregar dor no seu coração e achar que não merece progredir, não merece nenhuma dádiva divina. E aí, se a gente puser isso na nossa cabeça, nós vamos estar voltando à ideia do Deus punitivo lá de Moisés. E vamos estar esquecendo que o Evangelho é o Evangelho da felicidade, o Evangelho da alegria. E que ressignificar os nossos erros é refazer a nossa vida com outras oportunidades e corrigir. Talvez eu não precise corrigir com os mesmos que eu errei. Talvez eu não consiga, a vida não me ofereceu essa oportunidade. Mas ame os outros que aparecerem na sua vida, lembrando sempre
que o amor é o nosso advogado. Advoga a nosso favor em qualquer lugar que nós formos. Emmanuel nos diz que, segundo a lei divina, diz a lei divina, que todas as vezes que a lei de justiça vier cobrar-nos e nós estivermos trabalhando no bem, que ela volte. Por quê? Por que ela vai cobrar pela dor se eu estou pagando com o amor? Se a proposta é pagar com o amor. Então eu não preciso sofrer. Não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que sofrer. Eu sofro porque eu ainda não entendi que a misericórdia divina é enorme e que sou eu que vou atrás dessa misericórdia com o recipiente que eu tenho. Então eu não preciso passar pela mesma situação. Eu posso transformar aquele processo num processo de aprendizagem para mim, refazer os meus passos e ser feliz. Porque eu me perdoei. Porque eu não estou mais carregando a culpa dentro de mim. Jorge Elahá está na internet, ele tem uma palestra que nos ensina como trabalhar o auto-perdão. Era uma palestra mais ou menos de 1h30. E ele nos traz 4 pontos para a gente pensar no perdão e no auto-perdão. Primeiro ponto que ele levanta é o seguinte: não nos esquecemos que no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, não existe um único espírito encarnado que não seja devedor da lei. Então não tem nenhum anjo vivendo com a gente, nem aqui na Terra. Não existe. Todos nós cometemos deslizes perante a lei. Primeiro ponto que ele coloca. Então eu não preciso cobrar de mim angelitude. Não preciso carregar a culpa, porque eu não sou anjo, eu estou no caminho da angelitude, não sou anjo ainda. Segundo ponto, a importância de acolher aquele ser que eu era antes de eu me tornar quem eu sou, para quem eu fico olhando para trás. A importância de eu me perdoar, acolher aquela pessoa, levando em consideração a maturidade, levando em consideração a aprendizagem, levando em consideração a minha caminhada na vida, né? Acolher essa pessoa. Depois ele nos fala que para que a gente não fique paralisado na culpa, e se a gente sozinho não der conta, que a gente busque ajuda psicológica. Porque a culpa não é uma questão religiosa, a culpa é uma questão de saúde. Ela é uma questão de saúde. Carregar culpa é planejar doenças para o nosso futuro. Então, se a gente não consegue fazer essa proposta de resgate do nosso eu interior, de auto-perdão, que a gente busque ajuda, né? Nada melhor do que uma pessoa, um profissional na área que nos auxilie nesse processo de auto-perdão, a fim de que a gente não precise pagar com a dor nas próximas reencarnações ou nessas mesmo, porque só viver carregando a culpa já é um processo de muita dor que a gente carrega. Então, pensando nesses pontos do acolher, do Cristo, do Deus Pai amoroso, pensando na importância do amor para nos tornarmos pessoas felizes, pensando que a proposta do Evangelho é uma proposta de felicidade, pensando que ninguém foi criado para o sofrimento e que todos os erros que nós cometemos são erros que nos auxiliaram na nossa maturidade, que nos fizeram ser quem nós somos hoje. Então é um processo de aprendizado, que eu tenho o direito de errar, porque eu fui criado um espírito ignorante e com esses processos de tropeços é que eu vou melhorando e crescendo. Eu não tenho o direito de ficar no erro. E também eu não tenho o direito de errar a mesma coisa a partir do momento que eu percebi que eu errei. Mas, se eu entendi que eu errei e não vou mais fazer, aí eu estou no caminho certo, né? E pensando nessas questões todas, a gente não esquecer
de que a gente precisa se auto-perdoar a partir dessa proposta do Evangelho, a partir dessa proposta de um Deus amoroso que nos acolhe, que tem misericórdia para conosco. E aí a gente começa a aproveitar a oportunidade hoje, agora, de ressignificar os nossos passos, de ressignificar a nossa vida. Lembrando que nós fomos feitos para sermos felizes. E não é uma proposta futura, é uma proposta presente. Então a gente precisa entender qual é essa proposta de amor que Cristo está nos oferecendo. Para encerrar a nossa reflexão da noite de hoje, eu vou ler para vocês uma mensagem psicografada que eu recebi de uma amiga minha, que é do Centro Espírita Operários da Espiritualidade de Samambaia, que ela nos fala sobre o amor de Deus para conosco. Eu não sou muito boa para declamar, não, mas eu vou fazer uma força. Medita no amor de Deus. Medita no amor de Deus, que enfeita as tuas estradas, que rege os caminhos teus com as bênçãos das alvoradas. Medita no amor de Deus, que põe a seguir ao teu lado os passos dos anjos seus, que guardam seus tutelados. Medita no amor de Deus, que cria nos infinitos os lares dos filhos seus, socorro para os aflitos. Medita no amor de Deus, que te criou docemente para sentires os céus, para te amar para sempre. Muito obrigada, uma boa noite. A questão de diminuirmos a intensidade da luz é para que concentremos melhor. E dizendo: Senhor, te agradecemos pelas lições desta noite, pelas mensagens que tocam os nossos corações, pelas pessoas que se propuseram a trazer essa mensagem até aqui, pela polícia de espíritos amigos que nos socorrem, que nos amparam, que nesta noite nos dá força para continuar nessa caminhada. Obrigado, Pai. Faça de nós um instrumento de vossa paz. Que onde haja ódio, nós possamos levar o amor. Onde haja trevas, que nós possamos levar a luz. Porque tu, Mestre, está nos ensinando todos os caminhos a todos os instantes. Basta que tenhamos humildade e força de vontade para aprender. Assim, Pai, agradecendo a Ti nesta noite, não poderíamos deixar de pedir, porque somos eternos pedintes, a bendição para o encerramento desse trabalho desta noite, a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas à medida que aprendemos a perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino e a glória. Que a Tua luz e a Tua bondade esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.